Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal, uma sessão de estudos minha. E eu vou fazer a leitura aí dessa norma, né? Portaria 914 de 2022, Manual de Prestação de Contas do CNPq. E vou pular aqui, né, as atribuições e tudo mais. Já vou falar do artigo 1º e artigo 2º, que são partes aí. Provavelmente isso aqui não cai numa questão, mas é bom entender alguns termos aí. Esta portaria consolida e atualiza as normas de prestação de contas do CNPq, disciplinando o monitoramento, a avaliação e a prestação de contas final, técnico-científica e financeira, bem como a atualização dos recursos financeiros. Artigo 2. Para os fins dessa portaria, considera-se como ação chamadas, convênios e PDI, termos, acordos ou instrumentos congêneres. Nesse momento aqui que eu estou gravando para vocês, eu não faço a menor ideia do que significa PDI, beleza? Item 2. Gestor da ação, servidor público designado em portaria para acompanhar a ação. 3. Formulário de resultados parciais, instrumento de acompanhamento anual de projetos vinculados à ação. 4. Relatório de execução de objeto, instrumento de prestação de contas final técnico-científica de projetos vinculados à ação. 5. Relatório de execução financeira, REF, instrumento de prestação de contas final financeira de projetos vinculados à ação. 6. Responsável, o bolsista, o representante da instituição parceira, o coordenador de programa ou curso de pós-graduação ou coordenador do projeto. Pessoal, a maioria desses termos aqui vai aparecer muito, tá? Por exemplo, gestor da ação, formulário de resultados parciais, formulário de execução do objeto, perdão, relatório de execução do objeto e relatório de execução financeira, tá? Esses aqui vão aparecer muito. Show de bola? Vamos seguir aí. Capítulo 1. Da prestação de contas. A prestação de contas observará as seguintes etapas: monitoramento e avaliação e prestação de contas final. Pessoal, quando, né, um processo de fomento à pesquisa é iniciado, um processo de pesquisa é iniciado, tem que ter, né, a prestação de contas, uma vez que o governo está financiando esse projeto de pesquisa. Então, o outorgado aí, né, e a instituição sede tem que prestar contas ao, ao órgão do governo, que nesse caso aí, o órgão federal é o CNPq. Artigo 4º. O monitoramento e a avaliação e a prestação de contas final serão disciplinados de acordo com a legislação vigente, observados os seguintes parâmetros: as metas que não forem atingidas em razão do risco científico, tecnológico e de inovação inerente ao objeto, desde que fundamentadas e aceitas, não gerando dever de ressarcimento. Pessoal, isso aqui, ele vai explicar mais à frente, mas é quando o projeto não atinge as metas. Por exemplo, determinou lá no termo de outorga, né, que tal meta seria cumprida, e essa meta não foi cumprida, mesmo seguindo todos os requisitos legais para que essa meta fosse cumprida. O risco tecnológico, questões alheias à vontade do pesquisador, né, que acabaram contribuindo para que essa meta não fosse atingida. Tá? Quando a meta não é atingida por questões alheias à vontade do pesquisador, ou seja, ele fez tudo certo e mesmo assim não atingiu metas, pode acontecer. Ele não é obrigado, né, a ressarcir esse valor ao governo, ao órgão, no caso, ao CNPq. O monitoramento, a avaliação e a análise da prestação de contas poderão observar técnicas estatísticas
tais como amostragem e agrupamento em faixas ou subconjuntos de características similares para a utilização de critérios de análise. Esse daqui, pessoal, é uma maneira do governo não ter que ficar analisando caso a caso, né? Ele pega baseado no valor do projeto, no valor total do projeto. Se o projeto é muito caro, obviamente, tem mais interesse do CNPq de verificar, né, diretamente esse projeto. Agora, em projetos que são um pouco mais baratos, vocês vão ver aí a faixa de valor mais à frente, não convém o CNPq ficar designando um servidor para fazer a análise detalhada desse processo. Item 3. A utilização dos meios eletrônicos será priorizada, ou seja, tudo pela plataforma lá, a maior parte, pelo menos, pela plataforma CNPq. O gestor da ação providenciará o fornecimento de orientações gerais e de modelos dos relatórios a serem utilizados, conforme o caso. B. A publicidade dos projetos subsidiados, seus resultados, suas prestações de contas e suas avaliações, sem prejuízos dos direitos de propriedade intelectual e da proteção dos dados pessoais. E C. Os indicadores para monitoramento dos beneficiários, que deverão ser transparentes, razoáveis e auditáveis. Aqui é o princípio da publicidade, né? O servidor do CNPq, ele vai fornecer primeiro as orientações para que o pesquisador e a interveniente sigam e utilizem os formulários de acordo com o que ele determinar, e a publicidade dos atos, né? Óbvio, com as ressalvas dos direitos de propriedade intelectual, às vezes é um estudo que não pode ser divulgado, é um estudo que está em desenvolvimento, aí preserva-se o direito baseado lá na propriedade intelectual e não divulga, né, de fato ali o que tem naquele estudo propriamente. E indicadores para monitoramento dos beneficiários, né, que deverão ser transparentes, razoáveis e auditáveis. O artigo 5º ele fala: os dados de monitoramento, sem prejuízos de eventuais consolidações efetuadas pelo CNPq, serão divulgados em formatos abertos, com planilhas e textos, de modo a facilitar a análise das informações. Ou seja, o povo tem direito, né, de acesso a esse processo. Capítulo 2. Do monitoramento e da avaliação. Artigo 6. O monitoramento e a avaliação deverão observar os objetivos, o cronograma, o orçamento e as metas e os indicadores previstos no plano de trabalho. Seção 1. Da submissão do formulário de resultados parciais. Artigo 7. O monitoramento será realizado anualmente por meio do envio do formulário de resultados parciais, FRP, para processos com vigências superiores a um ano. Ou seja, se o processo tem vigência maior do que um ano, a cada 12 meses completos, a gente vai ter que enviar lá o formulário de resultados parciais. No inciso 1, ele fala assim, ó: o responsável deverá entregar o FRP no prazo de 30 dias a contar do fim do 12º mês do início da vigência do processo. Isso aqui para a prova dissertativa é essencial, tá? 30 dias a contar do fim do 12º mês do início da vigência do processo. Deve ser entregue o FRP. O responsável pelo preenchimento e envio do FRP será o bolsista, na hipótese de bolsas em que o proponente é o próprio beneficiário. 2. O representante da instituição parceira ou coordenador de programa curso de pós-graduação nas hipóteses de bolsas por ele indicadas, ou o coordenador do projeto nas hipóteses de auxílios, fomentos e ou bolsas vinculadas ao projeto. Artigo 8. O modelo do FRP deverá ser definido pelo gestor da ação no CNPq, considerando indicadores transparentes, razoáveis e auditáveis. Artigo 9. O modelo do FRP deverá conter, dentre outras hipóteses, conforme a ação, indicadores de metas alcançadas no projeto,
conforme o cronograma atual. O cumprimento do cronograma do projeto e a avaliação da situação atual do projeto. Ora, lá no termo de outorga vão ser definidas as metas. No FRP, este que tem que ser entregue até o 30º dia do fim do 12º mês da vigência do projeto, ele tem que ter lá os indicadores de metas conforme o cronograma, né? Essas metas vão ser definidas pelo coordenador de projeto ou pelo próprio bolsista, se não tiver lá a figura do coordenador do projeto. O cumprimento do cronograma, né? Ele define um cronograma e as metas, ele vai também apresentar lá o cumprimento do cronograma. E a avaliação da situação atual do projeto. Ele vai dizer em que pé está esse projeto. Se está tudo certo, se não está. Artigo 10. O responsável pelo preenchimento e envio do FRP deverá indicar se houve ou não prejuízo na execução do objeto. É justamente, está tudo certo com o projeto? Não, teve um erro? Então ele vai indicar se houve prejuízo na execução do projeto. Parágrafo único. A veracidade das informações contidas no FRP é de competência exclusiva do responsável pelo seu preenchimento e envio, que responderá administrativa, civil e penalmente pelas informações prestadas. Então, isso aqui também é uma possível cobrança aí de banca, tá? A veracidade das informações contidas no FRP é de competência exclusiva de quem preenche e quem remete lá na plataforma. Artigo 11. Na hipótese de o responsável indicar não haver prejuízo na execução do objeto, os processos serão agrupados em faixas de valores do total concedido e serão utilizadas técnicas de amostragem na avaliação dos formulários de resultados parciais. Inciso 1º. Serão observadas, por ação, as seguintes técnicas estatísticas de amostragem nos grupos formados de acordo com o valor total do projeto. Faixa 1, até R$ 59.999,99. A amostragem é de 5%. 2. Faixa 2. De R$ 60.000 até R$ 999,99. Amostragem de 15%. Faixa 3. De R$ 175.000 a R$ 374.999,99. Amostragem de 40%. Faixa 4. De R$ 375.000 a R$ 749.999,99. Amostragem de 80%. E acima de 749.000, acima dessa faixa, né? Amostragem de 100%, ou seja, todos os processos vão ser analisados se estiverem ali na faixa 5. Conforme a ação, o gestor poderá indicar outras formas de agrupamento ou técnicas de amostragem para avaliação dos FRPs. Artigo 11A. Na hipótese de o responsável indicar que há prejuízo na execução do objeto, deverá apresentar no FRP, dentre outras informações, conforme a ação, descrição das intercorrências enfrentadas e impacto potencial dessas intercorrências na execução do objeto. Ora, pessoal, se ele indicar que houve prejuízo, né, na execução do objeto ali do processo, ele deve indicar quais foram esses problemas que causaram esse prejuízo, tá? E ele também deve indicar os impactos desses problemas na execução do projeto. Seção 2. Da análise do formulário de resultados parciais. Cabe ao servidor do CNPq emitir parecer fundamentado, manifestando-se pela aprovação ou pela necessidade de diligências para a regularização de pendências indicadas, ou pela rejeição, nos casos em que houver. Então, pessoal, o servidor lá do CNPq, ele tem que opinar, né? Ele tem que manifestar, emitir um parecer fundamentado, ou seja, pela aprovação, pela reprovação ou pela necessidade de esclarecimentos, que no caso ali ele chamou de diligências. 1. Se houver prejuízo na execução do objeto, né, na execução do projeto,
ele tem que se manifestar. Da seleção de técnica de amostragem, ele também tem que se manifestar. No indício de irregularidade ou denúncia, ou na apuração formal pelos órgãos de controle ou pelos órgãos de investigação e persecução criminal. Inciso 1º, o CNPq poderá exigir documentos suplementares necessários à análise do FRP, que deverão ser entregues no prazo de 15 dias. Então, entenda, caso o servidor se manifeste pelas diligências, ou seja, pelos esclarecimentos, o outorgado, né, ou a instituição lá que seja, o coordenador do projeto, enfim, ele deve atender no prazo de 15 dias. O servidor do CNPq ele pode solicitar manifestação de consultor ad hoc para manifestar o seu parecer. Ele pode chamar ali um especialista, né, para fundamentar ali o parecer dele, o porquê ele está pedindo diligências ou porquê ele está rejeitando. Excepcionalmente, o servidor do CNPq poderá propor, com o apoio do consultor ad hoc ou os comitês, ajustes ao projeto, revisão do cronograma, das metas, dos indicadores de desempenho, além de outras recomendações ao responsável pelo preenchimento do FRP, a quem caberá justificar por escrito eventual não atendimento. O responsável, né, tem prazo de 15 dias corridos a partir da data do recebimento da comunicação para atendimento das diligências, sob pena de suspensão automática da concessão até a regularização da pendência. Pessoal, isso aqui é muito importante. O servidor do CNPq solicitou diligências, o responsável ele tem que responder em 15 dias corridos a partir da comunicação. Senão o processo é suspenso até a concessão, até a regularização da pendência. Inciso 5º. Caso o responsável atenda à demanda, o processo será automaticamente reativado e, nos casos de bolsas, o pagamento retroativo vai ser concedido também. Ou seja, se nesse inteirinho aí, né, o processo foi suspenso, e se for um processo que tem a bolsa, esse bolsista fica sem receber a bolsa, no caso dele posterior regularizar a situação, ele também recebe o valor de bolsa retroativo, tudo bem? É isso que fala aí esse inciso. 6º inciso, né? O responsável poderá solicitar dilação do prazo de resposta por 15 dias para cumprir as diligências. Ou seja, ele pode pedir para prolongar esse prazo por igual período, por mais 15 dias, para que ele possa ali cumprir essas diligências da melhor maneira possível. Artigo 13. O prazo para a conclusão da análise do FRP pela área técnica é de 60 dias do seu recebimento, podendo ser prorrogado a qualquer momento por igual período. A emissão de parecer favorável pelo servidor do CNPq implicará na aprovação do FRP. Pois bem, aqui essa pessoa ela cumpriu a diligência e tudo mais, e aí o prazo para que o CNPq, o servidor do CNPq, analise e emita um parecer é de 60 dias. E ele pode ser prorrogado também por igual período, por mais 60 dias. E a mera emissão de parecer favorável do servidor, ela já implica a aprovação do FRP. Bom, nós passamos aí pela apresentação do FRP, onde o servidor do CNPq ele tem a obrigação de manifestar pela aprovação, pela reprovação ou pela necessidade de diligências. Mas isso acontece se o responsável entregar o FRP, né? E se ele não entregar, o que acontece? O artigo 14º ele vai falar assim, ó, o responsável que não apresentar o FRP até o prazo final previsto, ou seja, aquele prazo lá, ó, 30 dias,
após o 12º, o final do 12º mês de vigência, ele vai ser orientado a regularizar a situação. E ele vai ter 30 dias para regularizar essa situação. Esse é o primeiro aviso, né? Ah, então espera aí. Se essa pessoa não entregar, se esse responsável não entregar dentro desses 30 dias, a plataforma, né, ele vai ser cientificado via plataforma para que, num novo prazo de 30 dias, ele regularize a situação. E se mesmo assim, após esses 30 dias, ele não entregar o FRP, o inciso primeiro vai falar assim, ó: após o prazo de 30 dias definido no caput, mantida a situação de inadimplência, a concessão da bolsa e ou do auxílio será automaticamente suspensa. Ou seja, se ele não cumprir esses 30 dias, né, depois de ser notificado via plataforma, e ainda assim não cumprir esses 30 dias, o processo é automaticamente suspenso pela plataforma. Inciso segundo, caso o responsável atenda à demanda, o processo é automaticamente reativado e o pagamento retroativo é concedido. Então, veja bem, ele não atende o prazo de 30 dias, o processo é suspenso. Depois desse prazo, ele vai lá e atende o pedido, né, de entrega do FRP, o processo é automaticamente reativado e o pagamento retroativo também é concedido. Mas, se ele se mantiver inerte por 90 dias, o inciso primeiro diz assim, ó: após 90 dias da notificação prevista no caput, será comunicado via sistema. O processo será cancelado e o responsável deverá enviar o REO, que é o relatório de execução do objeto. Beleza? Então veja bem, vou reformular aqui de uma maneira que você consiga entender. Vou falar eu aqui no caso, eu sou responsável pelo processo, eu tinha até o dia 30 de agosto para entregar o FRP. Não entreguei. Fui notificado via plataforma de que eu deveria entregar em 30 dias. Ainda assim, não entreguei. O processo foi suspenso automaticamente pela plataforma. Beleza? E se eu me mantiver inerte por 90 dias a contar daquela primeira notificação, o processo ele é automaticamente cancelado e eu devo entrar ali na fase de prestação de contas e entregar o relatório de execução do objeto. Então aqui essa parte aqui fala da não apresentação do FRP. Mas caso esse FRP ele seja entregue e não seja aprovado, ou seja, reprovado, a gente vai aqui para o artigo 15. Caso o servidor do CNPq se manifeste pela reprovação da FRP, submeterá o processo ao seu superior imediato, que decidirá pela aprovação ou reprovação. O responsável poderá apresentar recurso em relação à reprovação do FRP no prazo máximo de 15 dias corridos, a contar da data de comunicação da decisão. Inciso 1º, na contagem, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento. E considerar-se-ão os dias consecutivos, sendo que o prazo só se inicia e vence em dias de expediente no CNPq. Pessoal, ele foi categórico aqui em dizer o seguinte: são 10 dias corridos e consecutivos. Tá? A gente exclui o dia do começo, ou seja, o primeiro dia não é, na verdade, o dia da comunicação, é o dia seguinte. Tá? E aí conta 10 dias a partir dele. E só inicia a contagem e termina a contagem em dias úteis, ou seja, dia de expediente no CNPq. Caso seja mantida a decisão pelo indeferimento, o recurso deverá ser encaminhado para deliberação do superior imediato do supervisor que emitiu a decisão. Inciso 3º, a decisão final deverá ser proferida em até 30 dias do recebimento do recurso, prorrogável por igual período.
Artigo 17. Mantida a reprovação do FRP, o processo será cancelado e o responsável será comunicado, devendo apresentar o relatório de execução do objeto. Bom, vamos lá, considerações aqui, para você não confundir. No caso de apresentação de diligências, o prazo que o responsável tem é de 15 dias. E o CNPq tem 60 dias para analisar o FRP. Ponto. Não confunda esses prazos. Agora, no caso de reprovação, o servidor do CNPq manifesta pela reprovação. Ele não pode simplesmente reprovar. Ele tem que subir ao superior imediato dele para que o superior decida se vai reprovar ou aprovar o FRP. No caso dessa decisão, o que acontece? O responsável vai ter 10 dias corridos e consecutivos para apresentar esse recurso. Caso seja mantida a decisão do indeferimento, ou seja, caso seja mantida a decisão desse servidor do CNPq, ele vai ter que subir novamente ao superior dele. Ou seja, subiu aí 2 esferas, né? Ele vai subir ao superior, que vai emitir a decisão de reprovação, de fato. E essa decisão ela vai ser proferida em até 30 dias do recebimento do recurso, prorrogável por igual período. Beleza, pessoal? Aqui ele não fala, né, do recurso ter dilação de prazo, ou seja, são 10 dias, pessoal. Recurso tem que ser em 10 dias. Ele não fala que pode estender a parte do recurso, igual ele faz lá na dilação do prazo, né, que são 15 dias para diligências, e ele pode pedir mais 15 dias para que ele possa cumprir aí essas diligências. Fechou, pessoal? Finalizamos aqui com o capítulo 1 e capítulo 2. Espero vocês no próximo vídeo.